A favela terminava onde o mundo caía no abismo. Da laje, via-se o mar escuro engolindo o horizonte e, acima, o céu. Uma ferida aberta, cheia de estrelas cadavéricas. A lâmpada da cozinha piscou mais uma vez antes de apagar, mas dessa vez, Lucas teve a estranha impressão de que ela demorou 1 segundo a mais do que deveria para morrer. Como se hesitasse, como se tentasse permanecer acesa apenas para observar. Ele ignorou a sensação e voltou sua atenção para uma brisa marinha que entrava pelas frestas do barraco. O cheiro de maresia parecia mais forte dentro de casa do que lá fora, como se as paredes respirassem o oceano, acumulando sal e umidade em sua estrutura. Olhou para o teto e notou pequenas rachaduras que, por algum motivo, nunca estiveram ali. Pôs a lanterna no canto da pia e jogou para ele. Lucas pegou sem esforço, mas sentiu um peso que não deveria estar ali, como se a lanterna tivesse engolido algo invisível. Ele a sacudiu discretamente e não ouviu nada. Você tem mãos boas para pegar coisa no ar. Deviam te contratar como goleiro no Flamengo. Lucas sorriu. Mas algo no tom de sua mãe disparou um alarme. Não era como da última vez em que ela dissera aquilo. Quer dizer, era a mesma frase, mas o ritmo das palavras estava trocado. Como se fosse um eco da própria voz, uma repetição imperfeita de algo que já foi dito antes. Ele hesitou. Acho que prefiro continuar pegando livro no ar. Sua mãe ergueu uma sobrancelha e cruzou os braços. Livro? Que livro? Só então percebeu o que estava nas mãos do filho. Ah, o que eu achei ontem. Tão bonito, né? Parece história de rei. Lucas engoliu seco. O odor se misturava à noite, fundindo-se ao sal e à umidade que agora pareciam ter tomado conta da casa. Não vinha só do mar, mas de algo que Lucas não conseguia nomear. Elagoth. A palavra explodiu em sua cabeça, e o pensamento não era dele. Valeu, mãe. Deve ser legal. Ela sorriu e bagunçou seu cabelo, mas Lucas estremeceu em seu toque. A mesma mão que sempre lhe oferecia conforto agora parecia fria demais, como se tivesse sido banhada pela madrugada antes mesmo de sair. Ela sorriu e bagunçou seu cabelo, mas Lucas estremeceu em seu toque. A mesma mão que sempre lhe oferecia conforto agora parecia fria demais, como se tivesse sido banhada pela madrugada antes mesmo de sair. Lucas quis dizer algo, quis pedir para que ficasse, mas não conseguiu. A porta se abriu, o cheiro aumentou, o silêncio agora parecia uma presença, e quando Lucas olhou ao redor por um instante, viu algo se mexendo no reflexo do vidro da janela. Não era sua mãe, era ele, mas algo não fazia sentido. Ele apenas assentiu. A maresia se intensificou. O couro rangia, como se reagisse ao toque do vento frio que soprava da orla. Lucas tentou ignorar a náusea crescente e se inclinou para pegar o volume de volta. Entretanto, seus dedos hesitaram ao sentir o calor musgoso que emanava dele. Lucas se ergueu devagar, as pernas bambas, sob o peso de algo que não sabia nomear. Diante dele, o mar se agitava. A tempestade havia passado, mas as ondas continuavam furiosas. Grandes demais, erráticas demais. Algo nelas estava errado, como se não obedecessem mais ao vento, mas a uma força própria. Boa sorte lá, mãe. Ela piscou e saiu. A casa ficou em silêncio. O livro pulsou em suas mãos. E o primeiro som vindo do mar ecoou na escuridão. A maresia se intensificou. O couro rangia, como se reagisse ao toque do vento frio que soprava da orla. Lucas tentou ignorar a náusea crescente e se inclinou para pegar o volume de volta. Entretanto,
Seus dedos hesitaram ao sentir o calor musgoso que emanava dele, como se tivesse uma pulsação própria. Lucas se ergueu devagar, as pernas bambas sob o peso de algo que não sabia nomear. Diante dele, o mar se agitava. A tempestade havia passado, mas as ondas continuavam furiosas, grandes demais, erráticas demais. Algo nelas estava errado, como se não obedecessem mais ao vento, mas a uma força própria. O vai e vem do oceano, tão familiar, agora parecia uma criatura gigante respirando, se expandindo e contraindo. E então, um barulho, um som surdo, abafado, vindo das profundezas. Não era o rugido de um trovão, nem o estrondo das ondas quebrando na areia. Era algo diferente, algo vivo. Lucas fechou os olhos e respirou fundo. O medo lhe apertava o peito. Sua mente tentava achar lógica no que via, mas a lógica escorregava como areia entre os dedos. O céu o chamava. Ele ergueu o rosto devagar, receoso do que encontraria. As estrelas estavam ali, mas algo estava errado. Antes eram pontos fixos, certeiros, pequenas lanternas do passado. Mas agora tremeluziam, como se estivessem muito mais perto do que deveriam. Uma ideia terrível lhe cruzou a mente. Se elas estão se movendo, então o céu não é uma coisa imutável. Algo ali está vivo. Algo ali está olhando para mim. Lembrou-se do que disse o professor. Quando olhamos para as estrelas, vemos o passado, pois a maioria delas já está morta há bilhões de anos. Lucas piscou rápido, tentando expulsar a voz da cabeça. Mas, agora, sob aquele céu vasto e grotesco, a frase do professor ganhava um novo significado. Se elas estão mortas, então o que estou vendo agora? O couro do livro pulsou outra vez. Então ele ouviu um murmúrio, baixo, arrastado, como um sussurro sendo carregado pelo vento. Não vinha de dentro de sua cabeça, vinha de dentro do livro. O som não era exatamente uma voz, não tinha palavras, não tinha forma. Era um arrastar, um deslizar, algo que lembrava o vento, mas mais profundo, mais denso, como um pensamento antigo escorrendo por frestas invisíveis. Lucas sentiu o peso do couro em suas mãos. Era só um livro, não era? Mas agora, sob a luz fraca da lanterna, o volume parecia maior. O couro tinha rugas que antes não estavam ali. As bordas das páginas estavam inchadas, como se absorvessem umidade direto do ar. Ele engoliu em seco. O murmúrio continuava, mas agora ele percebeu outra coisa. A noite estava parada demais. O vento que sempre soprava da orla estava ausente, como se o mundo segurasse a respiração. As folhas das poucas árvores não se moviam. Não havia ruído de carros ao longe, nem vozes bêbadas ecoando das vielas. O silêncio não era um silêncio. Era um vazio. Ele passou a mão no rosto, tentando se recompor. Talvez estivesse cansado, talvez sua mente estivesse brincando com ele. Então, seus olhos encontraram algo lá fora, algo no mar, um reflexo que não devia estar ali. Um brilho fraco, cinzento, movendo-se junto com o vai e vem da água. Lucas estreitou os olhos tentando entender. Era um barco? Não. Não parecia um barco, mas também não parecia nada. O cheiro se intensificou. A maresia agora tinha um toque metálico, uma ferrugem invisível que arranhava suas narinas. Ele fechou o livro com um estalo e recuou um passo. O sussurro cessou. Do lado de fora, o mar continuava a seu ritmo. O brilho indistinto na água permanecia lá, sem forma, sem explicação. A luz da lanterna piscou, fraca. Lucas recuou um passo. Algo estava errado em sua casa. Não podia vê-lo, mas sentia. O chão parecia inclinar-se levemente para um lado, como se a gravidade ali estivesse errada. O ar não era o mesmo, mais pesado, como se carregasse algo além da umidade. Até o cheiro havia mudado, afastando-se da maresia e tornando-se seco, como papel velho empoeirado demais. O livro pulsou. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem para abri-lo,
Seus dedos deslizaram sobre a capa e, por um instante, ele teve certeza de que sentiu algo sob sua pele. Uma textura que não era couro, nem papel, nem coisa alguma que tivesse nome. Ele engoliu em seco e abriu. As páginas se desdobraram como se houvesse esperado por isso. A tinta era escura demais, absorvendo a luz da lanterna, transformando as palavras em sombras e não em letras. Havia desenhos, não mapas, não círculos. Formas que pareciam estar tentando se tornar alguma coisa, mas não conseguiam. As palavras não permaneciam as mesmas. Ele inclinou a lanterna, o chão rangeu atrás dele. Lucas não se virou de imediato. Seu corpo ficou rígido, como se já soubesse que havia alguém ali. Algo que não deveria estar. O silêncio se aprofundou. O mar lá fora parecia mais distante, como se a casa tivesse sido movida para outro lugar. Lucas fechou o livro com força e, no instante em que o couro tocou a palma de sua mão, sentiu algo fazer o mesmo no fundo da sua mente. Um toque, um pensamento que não era seu. Ele girou sobre os calcanhares, mas a casa estava vazia, exceto pelo reflexo na janela. Por um instante, teve certeza de que o vidro não refletia o que estava no mundo. Refletia algo atrás do mundo. Ele virou o rosto para escapar da visão, mas a casa também havia mudado. As paredes pareciam mais estreitas, como se o cômodo tivesse se inclinado levemente para frente. Ele pisou no chão e sentiu algo ceder. O cheiro não era maresia, era ferro. Lucas apertou os olhos buscando algo real, algo que pudesse reconhecer como certo. Mas tudo estava errado. A rua lá embaixo ainda estava escura, mas as sombras nas vielas agora pareciam esperar por algo. Elas se moviam, mas não com o vento. Moviam-se no mesmo ritmo que as ondas do mar. As estrelas continuavam sua lenta dança no céu, rearranjando-se como uma boca, preparando-se para falar. E então o sussurro voltou, agora mais claro, agora dizendo algo. Lucas não compreendia a língua, mas compreendia o significado. Ele não deveria estar ali. Ele nunca deveria ter aberto aquele livro. O mar rugiu e a casa tremeu. E Lucas finalmente compreendeu. Não era o livro, não era a sombra, era o mundo. Ele não estava mais no mesmo lugar. A casa estava silenciosa. Sua mãe voltaria pela manhã. Ele sabia disso. Sabia que o mundo seguiria como antes, mas para ele, a realidade tinha se partido. Lucas olhou para o céu uma última vez. As estrelas estavam imóveis, mas ele sabia que nada mais seria como antes.